Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, combinado? Ó, se tiver algum barulhinho é porque o vizinho tá fazendo a reforma, alguma coisa, então tem papapainho, tá? Mas não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas eu ouço muito bem aqui. Mas, né, a gente tem que continuar, vamos gravar então. Parece que é assim, ó. Tá tudo ok. Aí a hora que eu falo, vou gravar e começa corta grama, não sei o que lá. Então vamos lá. Vamos para o relato de hoje, que é este daqui. O karma é real. Oi, Ana, tudo bem? Como lhe informei em outro relato, sempre vou me identificar acho que é açucena, que é a flor do sertão, para que fique mais fácil de identificar o relato. Todos os nomes estão trocados. Bom, esse é mais um relato sobre o trabalho de angical, que ocorre unicamente para os médiuns da doutrina tal. É que eu não vou falar. Bom, pode falar o nome sem problemas. Ok, mas eu não vou falar. Para quem não sabe ou ainda não teve a oportunidade de ver o meu primeiro relato, aqui está algumas informações sobre o trabalho. É que ela já mandou um relato falando desse mesmo trabalho, tal, na doutrina que ela frequenta, que é esse angical. Bom, esse é um trabalho que a nós, médiuns da doutrina, tem a oportunidade de ficar frente a frente com o seu passado, ou melhor dizendo, com aquela pessoa que fizemos mal em outras vidas. Os cobradores. Pessoas que fizemos mal em outras vidas. Os cobradores. Esse é o nome dado para aquelas pessoas que já são desencarnadas e que se faz presente nesse trabalho. Então, agora sim, vamos ao relato. Em uma noite de segunda-feira, eu adentro o templo com receio de quem eu poderia encontrar ali. Me direciono para a mesa evangélica, de evangelismo, acho. Trabalho onde muitos cobradores conseguem ser elevados e direcionados para um plano melhor. Trabalho aberto. O comandante do trabalho dá o sinal para que os médiuns de incorporação possam dar passagem para os cobradores, ou seja, obsessores, ou como na nossa doutrina são chamados irmãozinhos. Eu já incorporada não sentia quase nada. Às vezes uma certa ânsia de vômito, às vezes uma dor nas costas. Passado esse momento de passagem, ao escutar o sino sendo tocado para desincorporar, eu tento mexer as minhas pernas. E qual não foi... Ela fala no presente, mas depois fala no passado. Então, eu acho que ela está contando o que aconteceu, mas vamos lá. Eu tentei mexer as minhas pernas e qual não foi o meu espanto ao perceber que eu não as sentia. Na verdade, era como se eu não as tivesse. Segundos após receber o passe pelo doutrinador, eu me senti melhor e aí consegui me levantar. Prosseguimos para os tronos onde começam de fato os trabalhos de angical. Bom, me sentei, me concentrei, fechei meus olhos e a minha preta velha se fez presente. Fez a limpeza da minha energia e logo em seguida, como um raio que atinge o chão com força e velocidade, eu senti um aperto no peito e uma pressão nas pernas. A energia mudou e eu sabia que era a cobradora que estava ali, ou obsessor, ou obsessora, né? O doutrinador se virou e perguntou seu nome, com quem ela gostaria de se comunicar. E ela disse, com a voz embargada de choro, que gostaria de se comunicar com a perna de saia, no caso eu, né? Com a perna de saia, a sua mãe. No caso, a moça que nos conta essa história. Me chamou... Ela disse, me chamou Anastácia, moço. Me chamou Anastácia, moço? Me chamo, acho que é isso. Então, ele perguntou com quem ela gostaria de se comunicar. E ela disse, com a perna de saia, a sua mãe. Acho que é isso. E aí ela falou, me chamo Anastácia, moço.
Deve ser isso. O doutrinador então começou a falar com ela e eu pedi para que ela contasse a sua história e o porquê dela estar ali naquela noite. E ela começou a chorar. O doutrinador, com palavras doces, conduziu a conversa para que ela se sentisse à vontade e pudesse falar. E então, com ódio, ela começou a falar xingamentos e ameaças. A minha garganta secou, sabe? Quando, ao olhar para frente dos tronos, ainda com os olhos fechados, eu a vi. Era uma moça com um vestido sujo de sangue e lama, com um odor ardido e com um olhar de sofrimento. Ela me olhava de cabeça erguida, como se olhasse algo no alto. Ela estava no chão do templo, se rastejando. Meu Deus, eu pensei, né? Gente, a hora que ela viu, meu Deus. Ela começou a falar com o doutrinador o seguinte: essa perna de saia, se referindo a mim, era minha mãe, seu moço. Me teve nova e por causa de um perna de calça, que é um homem, ela me vendeu como se eu fosse um pedaço de carne que se compra na feira. Bom, nesse momento ela me jogou na cena. Era como se, ela projetou, acho que na mente dela, o que ela viveu. Então, a moça que nos conta essa história começou a ver toda a cena. Então, ela me jogou na cena e é como se eu saltasse do meu corpo e entrasse numa época distante da minha realidade e de qualquer coisa que um dia eu pudesse imaginar. Eu vi, então, uma mulher com seus 19 anos deixando uma menina que aparentava ter uns 4 anos de idade com um homem em uma casa suja. Essa mulher saiu correndo segurando seu vestido longo e rodado de época. Ela ia em direção a um outro homem que já estava longe. E conforme ela se distanciava, ela ia ficando cada vez menor até sumir por completo. Como se estivesse descendo uma ladeira. Aquela criança entrou pela porta da casa com aquele homem. E como se eu pudesse... e aí é como se eu pulasse de volta para o trabalho de Angical. E aí eu ouvi ela falando: ela me vendeu, moço. E começou a chorar novamente. O doutrinador voltou a conversar com ela, com calma, fazendo ela entender que eu não sou mais aquela pessoa. E ela só falava o seguinte: ela é sim, moço. Ela é igualzinha ainda. Por culpa dela, me tiraram a coisa mais preciosa que uma mulher pode ter. E ela continuou a falar: eu dormia em um lugar que, quando é frio, as ruas ficam brancas e geladas, moço. E aí na minha tela mental, né, da moça que nos conta essa história, na minha tela mental, ela me mostrava essas imagens, me mostrava tudo isso. Uma rua cheia de neve. Agora, e aí eu continuei vendo a cena. Ela, agora mais crescida, era colocada para o lado de fora da casa daquele homem para ir trabalhar. Ela se tornou uma mulher da vida. E nesse momento eu a via com seus 15 anos. Era uma moça bonita, de cabelos longos e ondulados, vestia um trapo sujo e descia por aquela rua, naquele frio cruel. Meu foco, então, voltou novamente para o trabalho e a moça, né, voltou a chorar. Com ódio, ela falava que eu ia fazer o mesmo com o menino. E eu não entendi bem o que ela estava querendo dizer nessa parte, mas é como se ao mesmo tempo que ela queria vingança, ela queria proteger a criança que um dia vai reencarnar. Ela disse assim: sou eu quem atrapalho e não deixo a criança reencarnar, porque, segundo ela, eu, Açucena, iria fazer o mesmo que fiz com ela, com esse menino que vai reencarnar um dia. O doutrinador tentou intervir, porém sem sucesso,
E ela começou a falar mais alto e com mais ódio, como se ela fosse avançar na minha matéria. Eu a vi quase se pendurando nos tronos. E nesse momento, como se fosse uma luz acesa, eu vi do meu lado esquerdo o pai Joaquim das Cachoeiras, um preto velho que trabalha junto com a gente na doutrina. Com seu cajado, a impediu de tocar em mim e, de uma certa forma, a fez ficar de pé na minha frente. E que cena triste! Ela não tinha as pernas, por isso eu não sentia as minhas pernas no trabalho de mesa evangélica. Ela então começou a falar que eu a vendi para ir atrás de um perna de calça, ou seja, vendeu a própria filha para ir embora com o homem, né? Um perna de calça que inclusive me fazia mal, me traía, e por causa dessa minha escolha foi tirada dela sua virgindade. E ela, para não morrer de fome, vendeu seu corpo. Acabou então se envolvendo com algumas amizades erradas e foi morta. E arrancaram suas pernas e a jogaram em um beco, onde corria um esgoto a céu aberto. Gente, por que fizeram? Como assim? Tipo, nesse momento eu não a vi mais. E como se uma faca me atravessasse, eu senti uma dor horrível. Ela então, chorando, falou: eu quero que ela sinta tudo aquilo que um dia eu senti, moço, porque foi culpa dela. Bom, naquele momento eu não sabia mais o que pensar, nem como agir. Eu senti o meu corpo ficando leve, como se eu fosse desmaiar. Em um flash, eu revivi cenas da minha infância. Eu vi os abusos que eu sofri quando criança. Eu vi as coisas que fizeram e falaram de mim, as maldades que o homem pode fazer. E como ela, eu também fiquei sozinha por negligência da minha mãe. E eu carrego essa dor comigo até hoje. Eu sei como você se sente, eu pensei. Ela morreu com seus 18 anos em um beco sujo, escuro, como se fosse um pedaço de carne podre que a gente joga fora no lixo. O doutrinador então voltou a falar com ela e ela falou que iria embora com o tio que estava ali do lado. Pai Joaquim pegou na mão dela e nesse momento eu, Açucena, comecei a chorar, pois agora eu via uma menininha, não mais a moça com aquele vestido, né, se arrastejando e tal. Agora eu via uma menininha. Ela voltou para sua roupagem de criança, ingênua, sem mágoas, e foi embora. Tudo isso me destruiu por dentro, Ana. Eu fiquei a semana toda bem abalada. Eu fazia preces por ela e pedia perdão o tempo inteiro. Hoje eu vejo o quanto o karma é real. Eu fui abusada quando criança. Eu fui deixada sozinha várias vezes e várias vezes. Eu não tive e não tenho o amor de mãe e acho que nunca vou ter. Eu nunca quis ter filhos, porque meu maior medo é não ser uma boa mãe. E hoje eu entendo o porquê desse sentimento. E aqui, Ana, se encerra um ciclo de mágoas, de ódio e de abandono. Hoje eu pretendo ter filhos, sim. Aliás, eu já sonhei com eles. Eu sei que isso tudo veio no momento certo. Só não me aconteceu coisas piores nessa vida porque a espiritualidade esteve aqui comigo o tempo inteiro, me fazendo sofrer só o necessário para que fosse pago o meu karma. E hoje posso seguir em frente sabendo que eu paguei por tudo aquilo que um dia eu fiz. Obrigada por mais essa oportunidade, Ana. Desculpa qualquer erro, estou escrevendo pelo celular no meio do trabalho. Salve Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, resumindo aqui, ela pôde entender que muita coisa do que ela passou na vida foi porque ela tem medo hoje de ser, ela não quer ter filhos, tem medo de não ser uma boa mãe, porque ela não foi uma boa mãe na outra vida. Ela deu a filha dela para um qualquer, que inclusive abusou da menina e acabou com a vida dela, para fugir com um homem que inclusive a maltratava, traía, aquela coisa, né?
que a gente já sabe. Mas assim, outra época, você vê que ela fala de um vestido longo e rodado. Então a gente já pode imaginar que época que foi isso, né? E isso gerou tanta raiva, tanta tristeza e tanto trauma nessa menina que morreu aos 19 anos, depois de muito sofrer, que o espírito ficou indignado. Como assim? Minha mãe me deu pra minha vida. E aí é que vem a obsessão, às vezes, na vida, né? Que nem ela falou, eu não deixei ele vir, porque eu acho que tem uma criança que é pra vir com ela, pra ela ser mãe, mas a outra falou, não, ela vai fazer isso com essa criança também. E eu já ouvi dizer que quando a gente vira espírito, né? Quando a gente desencarna, os sentimentos ficam mais fortes, né? Então o que era amor vira um amor assim mais forte, mas o que era ódio também fica muito mais forte. Então muitas vezes acho que o que eu penso depois de ver esses relatos, nossa, eu vejo uma mulher no canto do quarto, quem será essa mulher? Por que ela me observa? Por que eu tenho medo dela? Por que ela tá... Será que não é um desafeto de outra vida? Que a gente fez alguma coisa pra ela e hoje a gente não lembra mais? E muitas vezes no trabalho de desobsessão é isso que acontece. As pessoas têm lá um obsessor, um fantasma na casa, um travamento na vida, sei lá. Aí vai, né? No caso dela é essa outra doutrina, mas é muito parecido, pelo que eu entendo, com a doutrina espírita, né, de Kardec, e talvez alguma outra, onde há uma conversa com o obsessor, com o espírito, explicando justamente isso, fazendo com que ele entenda que as coisas mudaram, pedindo perdão, fazendo oração e pedindo para ele seguir a vida do lado de lá, né, e deixar esse ódio de lado e tal, e seguir. E aí a pessoa é liberta, vamos dizer, dessa obsessão, desse fantasma que estava na casa, ou que estava atrapalhando a vida, né, às vezes até... Eu acho que ele chega tão perto que, dependendo da pessoa, pode até incorporar, alguma coisa assim, entendeu? Então, muitos pode ser dessa coisa aí de outra vida, né? Que em outra vida a gente fez tão mal para aquela pessoa que ela vem querer vingança. E eu compreendo totalmente, porque imagina o contrário. Imagina o contrário. Se, dependendo do que você passou na mão de uma pessoa... A hora que você morre, você fala, filha, agora eu vou atrás, vai pagar o que fez comigo. Só que aí a pessoa encarna de novo e não lembra, né? Fala, mas o que eu fiz? Não sei, desculpa, né? Pelo que eu tenha feito. E aí ela contando tudo que ela passou nessa vida, que foi praticamente o que ela fez a filha dela em outra vida passar. É interessante isso, e é interessante porque no final... a paz para os dois lados, né? A perdão, a segmento, segue-se a vida aqui e a vida após a morte. Cada um segue seu rumo e pode continuar evoluindo, né? Então, ciclos são encerrados, acabou agora o ódio, acabou. E por isso que eu acho que é importante, dependendo do caso, procurar um local... Né, você já tentou de tudo, você acha que não é um espírito que estava passando, não é um negócio da casa, às vezes o negócio é com você, essa obsessão. Então procurar uma casa, um local, um centro que seja sério, que possa ajudar de repente dessa forma. Você já passou por isso? Acha que passa por isso? Envie o seu relato, e se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Este foi o relato de hoje, um grande beijo, a gente se vê no próximo relato e fui! Tchau, tchau!